Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a meditação na palavra do Senhor, a live 42, destravando a prosperidade. A minha Bíblia está aqui aberta em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. E Adão disse: visto que atendeste a voz a tua mulher, e comeste da árvore que eu ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Queridos e amados irmãos, o homem foi travado na bênção financeira por causa da desobediência. A Bíblia mostra que quando Deus criou o homem, o criou por último, e o colocou no jardim das delícias, da abundância, onde ele não precisava fazer nada. Tudo era produzido para ele de forma transbordante. Essa está realmente revelada a vontade perfeita de Deus, vida abundante. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa vida tem a ver com imagem, semelhança e domínio. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu foram os efeitos da queda, e podemos ver aqui um dos efeitos, que é a escassez. A terra foi amaldiçoada. Por causa da desobediência de Adão, a terra agora iria produzir pouco, com muito esforço. Então, o que nós podemos ver agora é que existe como a vida abundante está no seu coração, né? Jesus diz em Lucas 17, 20 e 21 que o reino de Deus não está aqui, nem ali, nem ali. O reino de Deus está dentro do seu coração. Lucas 17, 20 e 21. Portanto, a vida abundante está dentro do teu coração. O poder da prosperidade está dentro do teu coração. O santo Deus vivo, todo-poderoso, está dentro do seu coração. Agora, como fazer para que aquele Deus que está no seu coração venha para circunstâncias visíveis? Nós vemos que é preciso haver uma liberação espiritual. Liberação, ou seja, como é que a unção de cura que está em você é liberada para aquele enfermo? Quando você impõe as mãos, quando você ora com fé, quando você unge o enfermo. Então ali a unção, o Deus da cura que está em você vai até aquela circunstância. Então é um ato profético, a unção com óleo, posição de mãos. Como é que essa unção que estava em Paulo chegou em Timóteo? Paulo diz, eu impus as mãos sobre você, Timóteo, e você ficou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, em Deuteronômio, lá no último capítulo, que Josué estava cheio do Espírito Santo, porque Moisés pôs sobre ele a sua mão. Então vemos que, por causa da queda, existem fortalezas no homem. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 11 que gera imaginações e pensamentos, de forma que o homem ele está travado. Ele não consegue liberar do coração para a circunstância. Então, se na vida da saúde, o homem ele libera a unção de Deus, através da fé, ele recebe, a palavra vem pela fé. Não diz a Bíblia, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir? Então, pelo ouvir, a fé entra. Mas como é que a fé sai? Através de atos proféticos. E quando a fé sai, ela chega na circunstância. Nós vamos falar sobre destravando a prosperidade. Se a terra está amaldiçoada, a bênção está em você. Lembre-se, quando houve um ano da crise, para todo mundo era crise, porque desde a queda, a crise. Mas, por que Isaac era abençoado? Ele era abençoado. Tudo que ele fez era abençoado. Em Tiago 1:25 diz que nós seremos bem-aventurados em tudo que praticamos. Agora veja. Você é abençoado. As circunstâncias não são. Vamos dar um exemplo. A tua vida financeira no visível não está abençoado. Como é que a bênção que está no seu coração vai vir para as circunstâncias? Através da generosidade com alegria. Através do libertar do coração da avareza, do amor ao dinheiro. À medida que Deus vai trabalhando no coração, libertando o coração da avareza e criando um milagre que não existe desde a queda, que é generosidade com alegria, isso é uma alma próspera. Deus consegue fluir para fora. Então, o que é que libera o Deus da prosperidade na sua vida? Na circunstância, generosidade com alegria. Agora veja, é muito importante o que você vai ouvir aqui. Isto guarde no seu coração e preste bem atenção. Desde a queda, o diabo colocou fortalezas nas circunstâncias
que era o paraíso, ele colocou a escassez, crise, desemprego, falta de dinheiro, né? Então, o diabo trabalhou nas circunstâncias e trabalhou no homem. A paz do Senhor, missionário João Leandro. Colocando a avareza, colocando a incapacidade. Veja bem, não foi porque Isaac semeou que ele foi abençoado. Não. Ele já era abençoado. Quando ele semeou, apenas houve uma multiplicação. Porque você não pode ser abençoado nas circunstâncias se primeiro você não é abençoado no coração. Então veja bem. É muito importante compreender que você não vai ser abençoado por dar. Você já é abençoado gratuitamente sem dar nada. Em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Gratuitamente. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que na cruz, Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós sejamos prósperos. Então a prosperidade é um presente de Deus. Não tem que se pagar. Se tem que se pagar, não é graça. Se você tem que comprar a bênção, então não é graça. Então Jesus não redimiu. Muitas pessoas falam que Jesus não redimiu sua vida financeira. Fala que se você não der dinheiro, está roubando a Deus, que você perde a salvação, que se você não der dinheiro, o devorador vai destruir tudo na sua vida. Isso é uma linguagem do Antigo Testamento. São pastores que causam terror e medo, levando o povo a querer ganhar o favor de Deus com dinheiro. Não é este o caso. Não é este o caso. Amados, não é dar para ser abençoado, é liberar o rio da multiplicação, porque você já é abençoado. Não é dar como escravo, como pedinte, como mendigo, é dar como filho e ver Deus multiplicando. Veja aquele jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos, era dele. Mas quando ele foi generoso e deu para Jesus, sobrou 12 cestos cheios. Agora, quantos pãezinhos ele pode pegar? Então, a generosidade é o medo de Satanás. Ele já era abençoado. Então é muito importante que você se veja como filho. Você não tem que dar dinheiro para o pai para você ser filho. Você tem o DNA de Deus. Você já é filho. Você já é herdeiro, gratuitamente. Então, o diabo colocou uma fortaleza chamado amor ao dinheiro, avareza, para frear a bênção. Mesmo a pessoa sendo abençoada, ela não consegue liberar a semente. Entende? Através da avareza e o amor ao dinheiro, ela impede a bênção. É como se ela fosse herdeira e não recebesse a herança. O que nós estamos vendo, então, que através da generosidade para o reino, você libera a multiplicação na sua vida. Isso é uma coisa muito importante você compreender, que o Senhor não manda você cooperar com o evangelho comercial. Você está premiando o erro. Quando você dá o seu dinheiro numa cantina, o Senhor disse, não façam comércio na minha casa. Não façam venda na minha casa. Ele proibiu venda. Cantina, venda de livros, no púlpito, bazar, vendendo roupas. Você vai num seminário pago, você está pagando aquilo que Deus odeia. Você está premiando e recompensando um falso profeta. Você está investindo o seu dinheiro e não vai ser abençoado, porque Deus não mandou isto. Então, quando Deus diz assim que você deve investir no reino, nas viúvas, nos órfãos, Ele está dizendo que às vezes você está dando dinheiro para aquele pastor que te oprime, que te coloca debaixo da lei, dando dinheiro para uma igreja maçônica, dando dinheiro para um pastor que tem adultério, pagando a tua mensalidade ali, o 10%, que senão ele diz, então você não pode pegar o microfone. O que está acontecendo? Você está multiplicando? Não. Quanto mais você dá nessas igrejas que desagradam a Deus, mais pobre você fica, mais Deus se entristece. A Bíblia diz que Deus se agradava muito de Josafá. Mas um dia ele fez aliança com Acabe. A Bíblia diz, 2 Crônicas 19:2. Deveria você ajudar aqueles que são inimigos do Senhor, que o Senhor odeia? Sabe o que ele está dizendo? E quando Josafá fez uma aliança com Acabe, ele passou tribulação. A Bíblia diz, sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Quando você ajuda um ministério que Deus queria que fechasse as portas. Quando você dá dinheiro para um pastor que Deus queria que ele parasse de pregar e tapasse a boca porque está dizendo coisas que não deve, você está premiando o diabo.
para que ele continue enganando as pessoas. Você está pagando ele para que ele continue enganando, oprimindo as pessoas. Ah, não, mas eu sou dessa igreja, eu tenho que dar dinheiro nessa igreja, porque eu sou membro dessa igreja. Se você não é alimentado lá, não dê dinheiro lá. Ajude a obra missionária, ajude o órfão e a viúva, mas não ajude a igreja local. Se a igreja local está errada, você não deve dar dinheiro lá. Não incentive, não premeie, porque ali você vai estar incentivando o evangelho errado. Quantos pastores, irmão, nesse Brasil, que pregam o evangelho genuíno e que não tem dinheiro para pregar o evangelho? Por quê? Porque o dinheiro está sendo dado numa igreja maçônica. Está sendo dado por uma igreja que está ali fazendo o comércio da fé. A pessoa está dando o dinheiro dela para quem Deus não quer que ele dê. Aí a casa do tesouro. Casa do tesouro é onde há o quê? Mantimento. Onde há a palavra. Onde você é alimentado. Já pensou, irmão, se você é alimentado, você vai ser alimentado lá numa panificadora. Comeu lá. Aí você sai assim e fala, eu vou atravessar a rua. Sabe por quê? Eu vou pagar o que eu comi aqui, lá do lado, naquela outra panificadora mais bonita. Peraí, aonde você é alimentado, a Bíblia diz, aquele que compartilha com vós as coisas espirituais é que vai receber as coisas materiais. Agora, quantas pessoas que Deus queria que você estivesse ajudando o órfão, a viúva, um parente em necessidade, um missionário que está ali sofrendo, pregando o evangelho verdadeiro aí na tua cidade. E você pega o seu dinheiro, pega o teu envelope e dá naquela igreja que está te oprimindo. E dá naquela igreja lá que está mentindo, que está vendendo, que está fazendo o comércio da fé. Deus vai te abençoar? Porque eu te digo uma coisa, irmão, não é só se a semente é boa. Para ela germinar, a terra tem que ser boa. Tem igreja, irmão, que é terra ruim. Só tem igreja na placa lá, porque Deus não vê como igreja. Há pastores que Deus nunca levantou, que só pensam, ó, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Esse tipo de gente está contaminada. Quem prega o evangelho por dinheiro, Deus não está com ele. Jesus diz, de graça receber, de graça dai. Um dia nós abrimos um site, eu e o pastor Danny Hawkins, nos Estados Unidos. E o site era Pastor Carlinhos, www.pastor Carlinhos. O versículo lá era Mateus 10:8. De graça receber, de graça dai. Então o que acontece, irmão, é que você está dando para ser abençoado, porque esse miserável disse, olha, eu vou subir no monte, tua vida vai ser abençoada, e joga a carta lá. Você dá e dá dinheiro e não prospera. Por quê? Porque a terra é ruim. Porque Deus não se agrada daquela igreja. Porque Deus não está com aquela mensagem. Porque Deus não está com aquele púlpito. E você teima, todo mês você vai lá e dá aquele dinheiro lá. E todo mês você dá e a tua vida está cada vez pior. Terra ruim. Pastor safado. Pastor mentiroso, pastor ladrão. E você fala, não, é que é minha igreja, né? Eu tenho que dar porque eu sou membro aqui, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, eu sou dessa igreja. Então o meu pastor diz que eu tenho que dar. Eita, vai ser bobo. A cacunda do otário é o puleiro do esperto. É Deus que vai dirigir. Tem meses que Deus vai dizer, ajude teu familiar. Tem meses que Deus vai dizer, ajuda aquele órfão, aquela viúva, paga a gasolina, ajuda aquele ali, ajuda aquele necessitado. Tem meses que Deus vai dizer, ajude a obra missionária de uma igreja que você sabe que é uma obra missionária e que prega o evangelho da verdade. Aí sim. É para você custear o reino, irmão. Não é para você custear o ministério de homens. Deus mandou o avanço do reino. Tá pregando o reino? Para avançar o reino? Agora não tá pregando o reino, não tem que ter ajuda financeira. Você não tem que dar um centavo. Se vender, não compra. Se oferecer envelope, não pega, não paga, não compra nada. Desculpe, irmão, mas é que... Então, através da generosidade, para o reino, para o órfão e para a viúva, Deus vai multiplicar. Se você semear dentro daquilo que é de Deus. Agora, aquela igreja não é de Deus, não é do reino, você vai semear, Deus diz, eu não vou multiplicar não. Não vou multiplicar não. Porque não é para o meu reino. Você está abençoando o reino do pastor X, para ele comprar um carro caríssimo, para ele comprar uma mansão caríssima. Você está dando para o reino do pastor XY. Você não está dando para o meu reino. Porque esse dinheiro não está sendo empregado no reino. Não quero dizer que o pastor não tem que ter uma vida digna, porque todo mundo tem uma profissão, tem uma vida digna, o pastor tem que passar necessidade, não. O pastor tem que ter a Bíblia digna e obreiro do seu salário. Mas salário, não ostentar. Então, cooperar com o reino, não para seitas. Cooperar com o reino, mas se você recompensar aqueles que Deus se desagrada, irmão. Se você ajudar com $1, igrejas que Deus está irado, você vai ficar mais pobre.
Porque Josafá se juntou com Acabe e perdeu. E tem gente que está sustentando obras que Deus está irado. Que Deus queria tanto que fechasse as portas, que calasse aquele homem. Não, mas vai lá, você sabe que está errado aquela igreja, mas vai lá e leva o seu dinheiro. Você sabe que Deus não está lá. Você vai lá, você é oprimido, você é perseguido, a palavra não te alimenta, a palavra não te alimenta, a palavra não te alimenta, as pessoas saem vazias, oprimidas, mas você vai lá e leva dinheiro, você vai lá e leva dinheiro, você vai lá e leva dinheiro. Você está honrando, promovendo, ajudando algo que não é de Deus. Irmãos, então, o que diz aqui em Colossenses 3,5? Que a avareza é idolatria. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a pessoa ela tem a avarência, ela não multiplica financeiramente. Ela está idólatra debaixo da ira de Deus, né? Em Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6, diz que a avareza é idolatria e que sobre ela está a ira de Deus. Então, muitas pessoas, irmãos, elas dão para Deus o resto, mas o Senhor diz para dar a melhor parte, a primícia, a primeira parte. Muitas pessoas, irmãos, elas amam mais o dinheiro, falam, eu não posso dar porque eu preciso de dinheiro. Não é que precisa, é que você depende do dinheiro, você confia no dinheiro. Teu coração está no dinheiro, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Diga, Senhor, me liberta do amor ao dinheiro, me liberta da avareza. Aí você está preparado para o quê? Para a prosperidade. Porque se Deus te der dinheiro, você ama o dinheiro, você perde a sua salvação. Então diga, Senhor, me dá o dom da generosidade com alegria. Me dá o dom. Porque se você repartir o pouquinho que você tem, isto prova que você realmente é generoso. Se a Bíblia diz que Deus vai prosperar o generoso, lá em Provérbios que a alma generosa prosperará. A Bíblia diz em 3 João, versículo 2, que a alma próspera será próspera e saudável. Então uma alma próspera vem primeiro da prosperidade. Não adianta você dizer, se eu tiver $1 milhão, eu vou ajudar a obra do Senhor. Deus não quer aquele $1 milhão. Deus pediu para a viúva, Elias pediu o quê? O que ela tinha. Então o que Deus está falando para você e para mim? Não é você ficar rico e aí você vai ajudar a obra do Senhor. Deus está falando o seguinte, quem é fiel no pouco, no muito será fiel. Então, não espere que Deus está pedindo de você $milhões. O que Ele quer é que você seja generoso com o que você já tem. Se você for generoso com o que você já tem, isso é uma prova de que você está preparado para a multiplicação. Como é o texto aqui, ó, destravando a prosperidade. Como é que eu destravo a prosperidade? Quando eu destravo o meu coração da avareza, né? Outra coisa, irmão, ninguém sendo caloteiro vai prosperar. Ninguém que faz fraudulência, que engana os outros, que rouba os outros, vai prosperar. Então diga assim, Senhor, me ajuda a prosperar para mim pagar o que eu devo. Me ajuda, Senhor, eu limpar o meu nome. Me ajuda, meu Pai. Se você quer ter o nome limpo, irmão, se você quer pagar suas contas, se você quer ajudar o órfão, a viúva missionária, a obra missionária, Deus vai te ajudar. Porque é para a glória dele. A Bíblia diz, ninguém devais coisa alguma. Mas a Bíblia também diz assim, trabalhe para que tenha com que repartir. A primeira coisa que uma pessoa que Deus vai prosperar muito, ela não trabalha para juntar, ela trabalha para repartir. A Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe para que tenha com que repartir. Então a primeira ideia de uma pessoa que Deus vai prosperar, ela é, sou generosa com o que eu já tenho. Eu não amo dinheiro, eu quero ser uma pessoa generosa. Irmão, se você alcançar um coração generoso, você estará preparado para a multiplicação. Mas o avarento, ele está fechado, ele está lacrado. Ó, se eu estou com a mão fechada, eu não dou, mas também não recebo. Não é assim? Então diga para o Senhor, Senhor, me ajude a amar a obra missionária. A Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E que é o reino de Deus, irmão? É o órfão, é a viúva, é a pregação do evangelho que Jesus está voltando. E esse evangelho vai ser pregado em toda a terra. Isto é o reino de Deus e sua justiça. Agora, se você diz, em primeiro lugar na minha vida está o reino de Deus e sua justiça. Aí eu olho, primeiro eu vou pagar minha conta, primeiro eu vou viajar, primeiro eu vou comprar roupa. Se sobrar, aí eu vou dar. Você está colocando o reino de Deus em último lugar. A Bíblia diz colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, se na tua contabilidade não está a generosidade em primeiro lugar, você não vai prosperar. Você ama o dinheiro, teu dinheiro é teu, você usa para você. Mas se você falar, Senhor, quer saber de uma coisa? Em primeiro lugar é o reino de Deus. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Tem gente, irmão, que está endividado. Um exemplo. Senhor, me dá dinheiro, estou endividado. Não, Deus não vai ouvir uma oração dessa. Sabe por quê?
Porque a Bíblia não diz assim, buscar em primeiro lugar as suas necessidades. A Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Senhor, me dá dinheiro para mim ser generoso, eu quero ajudar o órfão, a viúva, a obra missionária. E também para pagar minhas contas, também para ajudar minha família, porque aquele que não ajuda a sua família, ó, é pior do que o infiel. Diz que quando Jesus falou assim, que ele chegava nos fariseus, você não vai ajudar tua mãe, não? Não, eu já dei oferta na igreja. Eu já dei oferta na igreja, eu não ajudo minha família, não. Ei, pensa bem, irmão. Que adianta você dar dinheiro na tua igreja se você sabe que tem um parente teu que tá com a luz cortada, com o gás cortado? Você acha que Deus quer isso na tua vida? Que você fique dando dinheiro lá pra igreja e não ajude nem sua própria família? Não, meu irmão. Não, 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 não. O reino de Deus, você pensa bem. O rei, em primeiro lugar, o rei em primeiro lugar é o quê? É Jesus. Jesus está onde agora, irmão? Se ele estivesse aqui agora. Ah, pastor, eu não vou dar dinheiro em igreja nenhuma. Eu vou transformar em cesta básica e vou ajudar os pobres. Às vezes o pobre não precisa de cesta básica. Ele precisa se arrepender, se converter para uma igreja ou ouvir o evangelho. Se você pegar todo o seu dinheiro e dar tudo para os pobres, mês que vem ele precisa de outra cesta básica. Outro mês precisa de cesta básica. Por quê? Porque o espírito da miséria está na vida dele. Mas se ele receber o evangelho e for filho e for herdeiro, ele vai começar a prosperar. Então, mais importante do que dar o pão é dar o quê? A pregação do evangelho. Agora, eu estou dizendo para você que você não deve ajudar com o pão? Não. Paulo foi aconselhado que nós devemos dar a palavra, o pão e a roupa. Certo, meus irmãos? Agora, em primeiro lugar, o quê? O pão físico ou o pão espiritual? Então, tem gente que fala assim, não vou ajudar a igreja. Eu vou dar tudo para os pobres. Foi isso que Judas falou. Ei, estão desperdiçando com Jesus aí esse azeite, cuidado para os pobres. Não é verdade, irmão. Em primeiro lugar, Jesus não nos chamou para dar comida para os pobres. Isso também é importante, mas é secundário. Em primeiro lugar, Jesus não mandou ir de dar comida aos pobres. Em primeiro lugar, ele diz ir de pregar o evangelho para que eles se arrependam, se convertam e se batizem nas águas. A primeira necessidade de uma pessoa não é o pão. A primeira necessidade de uma pessoa é a palavra de Deus. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que será. Então, se você começar a dar dinheiro para todos os pobres no semáforo, cesta básica para todos os pobres, e todas as igrejas fechar, os pastores ficarem sem nenhum recurso financeiro, porque você diz, não, pastor tem que morrer de fome. Quem que quer que todas as igrejas fechem e que todo pastor pare de pregar o evangelho? Quem? Diga para mim. Satanás. Se todo mundo parar de ajudar a obra missionária, se todo pastor ficar sem dinheiro, sabe o que vai acontecer? Ele vai se envolver com trabalho, com tudo, não vai ter tempo para pregar o evangelho, para visitar o órfão, a viúva. Sabe o que vai acontecer, meu amado irmão? Você vai ficar dando todo mês cesta básica para o pobre, toda mês cesta básica para o pobre, e não ajudar a obra missionária. Sabe o que vai acontecer? O evangelho vai parar. E aí o pobre vai ficar com a cesta básica e vai parar o evangelho de ser pregado. Temos que fazer as duas coisas juntos, irmão. Ajude o necessitado. Ajude o órfão e a viúva. Mas procure uma igreja onde se prega o evangelho genuíno de graça pela graça. Um evangelho que não tem fins comerciais, porque quando nós abrimos uma igreja, está escrito lá no CNPJ. O que está escrito lá no CNPJ? Igreja sem fins lucrativos. Quando uma igreja vende algo, ela está fazendo 3 erros. Por exemplo, um bazar, uma cantina, vender um seminário, vender um retiro. Ela está cometendo 3 erros. Vamos ver? Primeiro, o CNPJ é sem fins lucrativos. Jesus diz, não faça um comércio da minha casa. Ele está pecando porque está indo contra a palavra de Deus. Esse é o primeiro pecado. O Senhor diz, não faça um comércio da minha palavra. Tá? De graça você pede, de graça. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, o CNPJ é sem fins lucrativos. Ele está fraudando o governo. Porque ele não está pagando imposto sobre isso. Ele tem um CNPJ sem fins lucrativos, ele não paga. Então ele não está pagando ele não está pagando o ICMS, não está pagando nada. Ele está vendendo lá e o dinheiro vai para o bolso dele. Então o primeiro é pecado, o segundo é ilegal, inconstitucional, e terceiro, o povo de Deus está sendo enganado. Está sendo roubado. Então não participe do comércio gospel. Deus não está no comércio gospel. Isso não é uma coisa inocente, não. Quando Jesus fez uma zorraga e tirou tudo a venda do comércio, ele não mudou, não. Você pensa que Jesus mudou agora? Não, Jesus mudou agora. Ele sabe que a igreja, com as ofertas que está entrando, não dá. Por isso a gente tem que fazer mais isso, mais aquilo. Se não está entrando dinheiro e você tem que fazer churrasco, tem que fazer cantina, Deus não está com você. A obra que é de Deus não vai precisar de subterfúgios, não precisa pecar para entrar dinheiro. Se a obra é de Deus, o dinheiro vai entrar no gasofilácio. Lá no Gerados pela Graça,
Na Gerados pela Graça, não tem salvas que vai no banco, não. Tem um gasofilácio lá no púlpito. Dá quem quer, a gente nem sabe, porque não tem nome. Tem igreja é o seguinte, que fica acompanhando mês a mês, mês a mês. Se você não der oferta, você não pega o microfone. Você tem que pagar para ser membro, né? Na Igreja Gerados pela Graça, nós não sabemos quem deu. E é assim, irmão, um coloca R$ 1, outro coloca R$ 10, a gente junta tudo. Sabe como é que a gente chama isso? Oferta. Aquele que deu uma moedinha, a oferta dele ficou junto com a do irmão, que ficou junto, e isso é uma oferta ao Senhor. Quem tinha pouco deu pouco, quem tinha muito deu muito. E essa oferta não tem nome, não tem título, não tem... O que a mão direita dá, a esquerda não tem que saber. José Garcias não tem em Lisboa, mas que Deus permita que nós possamos abrir uma igreja em Lisboa. Olha só. Então a Bíblia diz, o que a mão direita dá, a esquerda não toca a trombeta. Então a igreja não tem que saber quem deu, quem não deu. Não tem que ter controle de quem deu, de quem não deu. A igreja não tem que ficar fiscalizando, porque isso é secreto entre você e Deus. Se você não deu um mês ou não deu o outro, isso é entre você e Deus. Não é a igreja que tem que controlar. Na Igreja Gerados pela Graça não tem controle, não tem exigência de total. Não tem exigência de total, você dá quanto que se quiser. 2 Coríntios 9,8 diz, cada um dê conforme o propósito do seu coração. Agora me pergunta aqui pra mim. Quando é que faltou dinheiro Gerados pela Graça para pagar aluguel para nós lá? Quando foi que o nosso caixa não teve? Nós estamos quase há 7 anos. Irmãos, tem sobra de caixa. Eu não falo isso porque eu estou precisando de que você oferte, não. Não estou falando isso, não. Eu estou falando isso porque eu tenho experiência de que quando uma obra é de Deus, não vai faltar dinheiro. Se falta dinheiro e você tem que fazer comércio, é porque Deus não está com você. É porque Deus não está confirmando o teu ministério, não. Se você tem que fazer venda para Deus abençoar a sua igreja, é porque Deus não está nela. Porque se Deus está nela, irmão, a gente coloca um gasofilácio lá no púlpito. A gente não vai com salva no banco olhando para cada um, para a cara de cada um, não. A gente põe só um gasofilácio lá, ó. E todo mês o povo abençoa. O povo que congrega conosco pela internet. Pastor, você agora vai ser o meu pastor. Todo dia eu estou recebendo o seu áudio. Todo dia eu estou recebendo a tua oração. Quer saber de uma coisa, pastor? Eu vou congregar na Igreja Gerados pela Graça pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook. E eu nunca coloco e jamais vou colocar o número de conta bancária. Eu acho isso brega, muito brega. Pregar o evangelho por dinheiro, pregar o evangelho pedindo dinheiro, jamais. Sempre vamos pregar o evangelho de graça. Alguns irmãos me dizem, pastor, mas eu quero a conta, pastor, passa para minha conta. Aí eu passo lá no WhatsApp em off para ele, assim, ó, aqui está o número da conta. Quer depositar? Deposita quando quiser. R$ 1, R$ 2. Quer depositar R$ 5? Deposita o que você quiser. Porque isso é entre você e Deus, Deus vai te abençoar. Uma irmã contou que ela pegou semana passada, ela falou assim, pastor, faz tempo que eu não ajudo a obra, eu tenho recebido os áudios diários, eu queria dar uma oferta. Ela pegou e colocou R$ 50 lá, falou, pastor, de coração aí para a obra do Senhor. Falei, irmã, que Deus te abençoe 1000 vezes mais. Ela falou, não, pastor, eu estou dando, mas não estou esperando nada em troca, não. Eu falei, não, irmão, Deus é assim mesmo, você está dando por amor, mas Deus vai multiplicar. De tarde, ela falou, pastor, eu tenho que contar um testemunho, eu nunca vendi como hoje. Pastor, eu te dei R$ 50. Hoje eu bati um recorde de R$ 500, eu tive de lucro. Que é isso, pastor? Eu falei, Deus vai te abençoar muito mais. Porque você não está dando por comércio, você está dando numa terra boa que quer pregar o evangelho de graça. Uma igreja que Deus se agrada. Aí veja bem, irmão, na tua cidade aí deve ter um pastor sincero. Tem muita igreja que Deus se agrada, que se der o dinheiro, Deus vai multiplicar. Mas tem muita igreja que você vai dar o seu dinheiro e vai perder o seu dinheiro. Porque Deus não está com aquele pastor, Deus não se agrada naquela pregação, Deus não está naquela igreja e você está sendo, me perdoe, otário, burro de dar dinheiro para essas igrejas aí. Tem igreja que tem que fechar, pelo amor de Deus. A melhor coisa que podia fazer é fechar. Eu quero orar com você porque eu não tenho mais tempo, eu estou indo para Colombo, irmãos. Nós vamos para a terceira parte do tema, vencendo os convites do pecado. Depois eu passo o áudio para os irmãos aqui no YouTube e também no WhatsApp. Você que quiser me adicionar no WhatsApp e receber vídeos e áudios, áudio diário de oração, de mensagem, né? Depois coloco o teu número embaixo, em off, lá no Messenger, eu adiciono você. Também nosso canal Charles Brasil, com Z, lá no YouTube, tem mensagens, vídeos e orações diárias. Tudo sempre gratuitamente, nós não pedimos dinheiro, jamais vamos pedir dinheiro. Não. Jamais misturar a palavra de Deus com dinheiro, porque aí a unção cai. Quando Deus olhar para o meu coração e ver que eu quero dinheiro, a unção sai da minha vida. Porque no momento que o pastor fica avarento, ele fica contaminado.
No momento em que eu pensar, eu vou ganhar dinheiro com a pregação do evangelho, Deus não é mais comigo. Porque Deus não chamou nós para ganhar dinheiro, Deus chamou nós para ganharmos almas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu uno minha fé com esses meus irmãos e declaro, Senhor, eles libertos da avareza, libertos da dívida, libertos, meu Deus querido, de toda falta. Ajuda eles, Senhor Deus, a ter dinheiro para limpar o nome, pagar as suas contas. Ajude ele, meu Deus querido, essa irmã, essa família. Ajuda, meu Deus, eles terem amor pela obra missionária, pelo órfão, pela viúva. Senhor Deus, porque muitas vezes não é para ele dar uma oferta de R$1.000, não é isto. Às vezes, irmão, ele pode começar, meu Pai, com R$2, com R$5. R$5 na conta. De repente se transforma em 50, porque não é fazer barganha com Deus. As coisas do Senhor são de graça, Pai. Abençoa essa pessoa, abençoa quem vai ouvir, quem vai participar dessa live na sequência. Em nome de Jesus, amém? Amém. Foi um prazer estar com você, irmãos. Eu fiz uma live correndo porque nós vamos ter que fazer uma viagem. Colombo é uma cidade aqui próximo, né? Então é longe. E nós estaremos lá à noite. Ore por mim, estarei orando por você. E que Deus te abençoe, foi muito bom estarmos nesses momentos aqui. Ouça novamente, passe esse áudio para outras pessoas. Há muita gente sendo enganada pelo comércio gospel. Há muita gente sendo roubada. Participe. Eu quero agradecer ao José Garcias lá de Portugal, que esteve participando conosco, né? E eu creio que Portugal é uma nação que nós amamos demais. Foi tudo o começo do Brasil, foi através de Portugal. Nós temos o maior carinho pelos irmãos de Portugal. Que Deus um dia permita nós termos uma igreja nessa nação tão linda, tão próspera, tão abençoada, a nação de Portugal. Nós temos muitos amigos em Portugal e nós queremos que Portugal seja abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Um grande abraço, queridos, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.